Aqui estou, Senhor. Oração poderosa para quem precisa de ajuda urgente. O clamor que rompe o silêncio nasce em instantes em que a alma já não consegue mais guardar dentro de si o peso das dores, das angústias e das batalhas diárias. Há momentos em que palavras comuns não são suficientes, em que o grito do coração ultrapassa qualquer lógica, em que até mesmo as lágrimas parecem insuficientes para expressar o que se passa por dentro. Quando a vida aperta, quando os ventos contrários são fortes demais e quando cada tentativa de seguir em frente parece desmoronar, é nesse exato ponto que a oração se transforma em clamor. Não um clamor qualquer, mas um que corta os céus e chega diante do trono de Deus, porque não se trata de uma formalidade religiosa, mas de um grito sincero da alma ferida que reconhece sua fragilidade e chama pelo socorro divino. Esse clamor não depende da eloquência, não depende de palavras ensaiadas. Ele nasce do fundo da alma, carregado de verdade, de dor, de entrega, de fé. É o momento em que o ser humano descobre que não pode mais sustentar sozinho o peso que carrega e entende que só o Senhor pode intervir. O clamor que rompe o silêncio é muitas vezes fruto da noite escura da alma. Quando a solidão é esmagadora, quando a injustiça é pesada demais, quando a enfermidade corrói as forças, quando a vida financeira ameaça ruir, quando relacionamentos estão feridos e quando a mente já não suporta a pressão, esse clamor se ergue. É um chamado que não pode ser contido, porque a alma sabe que precisa ser ouvida. Não importa o quão fundo alguém tenha caído, não importa o quão confuso esteja o caminho, esse clamor é prova de que ainda existe esperança, porque só clama quem ainda acredita que pode ser socorrido. O silêncio do desespero se transforma em voz quando a pessoa diz: Senhor, estou aqui, preciso de Ti agora. E é nesse instante que algo muda. Não porque a dor desaparece de imediato, mas porque há uma resposta no invisível, há uma certeza de que o clamor sincero nunca cai em vão, nunca é ignorado pelo Criador. Esse clamor também revela a verdade sobre nós mesmos, mostra a nossa vulnerabilidade, mostra a nossa dependência, mostra que apesar de todo o esforço humano, ainda somos seres que precisam da intervenção do alto. É nesse ponto que o coração se despede do orgulho e da autossuficiência e aprende a humildade diante de Deus. Quem clama reconhece que sozinho não pode. Quem clama reconhece que há um Pai amoroso pronto a ouvir. Esse ato de abrir a boca e deixar sair o peso que estava guardado é também um ato de libertação. É como abrir uma janela em um quarto escuro, permitindo que a luz entre e desfaça as trevas. É como soltar correntes que estavam amarrando os pulsos, permitindo que as mãos se levantem livres em direção ao céu. O clamor que rompe o silêncio é uma confissão e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sufoco, existe a convicção de que há alguém do outro lado ouvindo e pronto para responder. Quando se rompe o silêncio com esse clamor, algo também rompe no mundo espiritual. As forças da escuridão que se alimentam do silêncio e do medo são confrontadas por uma voz que ousa chamar por Deus. A oração dita em desespero sincero é mais poderosa do que muitos imaginam, porque ela é verdadeira, ela é transparente, ela é feita sem máscaras. Nesse momento não existe espaço para formalidade, não existe espaço para aparências. É o ser humano em sua essência mais vulnerável, chamando por seu Criador. E Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não se afasta do clamor sincero. Ao contrário, ele se aproxima. Quando alguém rompe o silêncio, rompe também a barreira da incredulidade e da dúvida. E o que parecia impossível se torna possível, porque Deus começa a agir onde o homem não pode. O clamor que rompe o silêncio tem também um efeito interior imediato. Quem ora dessa forma sente um alívio, ainda que momentâneo, porque a alma já não está carregando sozinha o fardo.
É como dividir o peso com alguém infinitamente mais forte. Esse ato de entregar em palavras a dor que sufoca é como soltar um peso que estava esmagando o peito. E mesmo antes da resposta visível, há paz, há consolo, há uma sensação de que não se está mais sozinho. O clamor é um lembrete de que ainda existe uma conexão viva entre o homem e Deus, de que não importa o quão difícil esteja a vida, sempre haverá a possibilidade de falar com o Criador e ser ouvido. Essa é a essência do clamor que rompe o silêncio. Não é apenas falar, é acreditar que aquele que escuta tem poder para mudar a história. Por isso, quando a alma não encontra mais palavras, quando o coração está cansado de tentar, quando a mente está sobrecarregada de pensamentos de derrota, é a hora de clamar. Esse clamor é o respiro da fé, é o grito da esperança, é a certeza de que a ajuda virá. O silêncio pode ser pesado, mas o clamor é libertador. Ele rompe as barreiras invisíveis, atravessa o impossível e alcança o ouvido daquele que nunca se cansa de ouvir. O clamor que rompe o silêncio não é apenas o início de uma oração, é o início de um milagre. É o momento em que o coração decide não desistir e escolhe confiar que o Senhor ainda está atento, ainda está presente, ainda responde. É a semente plantada no terreno da fé que dará frutos de vitória no tempo certo. Quando a alma diz, "Aqui estou, Senhor", algo profundo acontece dentro do coração humano. Não é apenas uma frase, não é uma repetição mecânica, é uma declaração carregada de entrega. É o reconhecimento de que, apesar das falhas, das fraquezas e das lutas, existe uma voz interior que decide se apresentar diante do Criador, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Dizer "aqui estou" é aceitar ser visto exatamente como se é, com as feridas expostas, com as dúvidas ainda não resolvidas, com os erros ainda marcados na memória. É abrir mão da necessidade de parecer forte e assumir que diante de Deus somos frágeis, somos limitados, somos dependentes. Quando essa expressão nasce dos lábios, ela revela uma disposição de se colocar diante do Pai, não para mostrar conquistas, mas para entregar fardos. É como se a alma dissesse, "Não tenho nada para oferecer além de mim mesmo, e mesmo assim me coloco em tuas mãos." Esse momento de entrega é transformador, porque ele coloca fim à resistência que muitas vezes impede a intervenção divina. Enquanto o coração tenta segurar sozinho o peso da vida, Deus permanece esperando o instante em que a pessoa decide se render. E quando isso acontece, quando alguém diz, "Aqui estou", o peso do orgulho cai, a muralha da autossuficiência desmorona e abre-se espaço para a presença de Deus agir. Não se trata de desistir da vida, mas de desistir de lutar com as próprias forças e permitir que o poder de Deus se manifeste. O "aqui estou" é o ponto de partida para uma jornada de restauração. É o começo de um diálogo íntimo, onde o ser humano deixa de tentar controlar tudo e aprende a confiar no Pai, que já tem todas as coisas sob controle. É a virada de chave que permite enxergar que não estamos abandonados, mas sempre debaixo do olhar atento daquele que nunca dorme. Quando a alma se coloca diante de Deus dessa forma, acontece também uma cura interior. O simples ato de reconhecer a própria limitação já libera a alma de uma carga de ansiedade. Há uma libertação silenciosa, quando alguém para de fingir que está bem e decide ser verdadeiro diante do Senhor. Esse tipo de oração não é feito para impressionar, não é feito para os ouvidos humanos, mas para tocar o coração de Deus. E Ele, que sonda pensamentos e intenções, recebe essa entrega com amor. A pessoa que diz, "Aqui estou, Senhor", não apenas fala, mas se abre para ser transformada, para ser moldada, para ser renovada. Essa entrega traz paz, porque elimina a necessidade de esconder, de disfarçar, de sustentar uma aparência que nunca foi real. É o início de uma liberdade que só existe quando se é totalmente honesto diante de Deus.
Esse ato também é um posicionamento espiritual. Quando alguém diz, aqui estou, Senhor, está se colocando sob a autoridade divina e reconhecendo que existe uma ordem maior guiando sua vida. É uma escolha consciente de se afastar da confusão do mundo e se alinhar com a vontade do Pai. Essa postura atrai a presença de Deus, porque ela é sincera, humilde e dependente. Não é a declaração de quem já venceu, mas de quem decidiu que não vai lutar sozinho. Esse posicionamento faz toda a diferença, porque atrai consolo, direção, força e sabedoria que vem do alto. É como se a pessoa estivesse dizendo, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer, escolho estar diante de ti, porque sei que em ti encontro segurança. O aqui estou também abre espaço para que Deus use a vida daquela pessoa de formas que ela ainda não imagina. É uma frase que libera o futuro, que abre portas para missões, para chamados, para propósitos que estavam adormecidos. Muitos homens e mulheres que marcaram a história da fé começaram sua caminhada dizendo algo semelhante. Foi no ato de se apresentar diante de Deus que receberam direção, que foram fortalecidos, que descobriram sua verdadeira identidade. Da mesma forma, cada vez que alguém decide se colocar diante do Senhor, não apenas encontra alívio, mas também se conecta ao destino que Ele planejou. É nesse instante de vulnerabilidade que o céu responde com oportunidades e caminhos novos. O aqui estou é a chave que abre tanto a cura interior quanto a missão exterior. Dizer aqui estou, Senhor, também significa abrir os ouvidos para ouvir o que Ele tem a falar. Não é apenas uma frase de entrega, mas um convite para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. Quando o coração se rende, ele se torna mais sensível à direção divina, mais disposto a obedecer e mais atento às respostas que virão. Essa postura cria intimidade, aproxima o ser humano do Criador de maneira única. É nesse ambiente de rendição que as maiores revelações acontecem, porque a pessoa já não está tentando impor sua própria vontade, mas está aberta a receber aquilo que vem de Deus. O aqui estou transforma a oração em diálogo, transforma o desespero em esperança e transforma a fragilidade em força. E por fim, essa frase traz uma marca espiritual que permanece. Quem aprende a se colocar diante de Deus com esse coração sempre encontrará um lugar de refúgio. A vida pode mudar, as circunstâncias podem se complicar, mas o hábito de dizer, aqui estou, cria uma aliança com a presença divina. É como um lembrete constante de que não importa onde esteja, sempre haverá um lugar seguro diante de Deus. Esse ato simples, mas profundo, é capaz de ressignificar as dores, curar feridas antigas e abrir novas possibilidades de vida. Porque quando a alma diz, aqui estou, Senhor, o céu inteiro se inclina para ouvir e responder. O peso invisível que só Deus vê é aquele que ninguém mais percebe, mas que acompanha a alma em silêncio todos os dias. É a dor guardada atrás de sorrisos forçados, é a preocupação que corrói o coração, mesmo quando por fora parece estar tudo em ordem. É a angústia que ninguém mais enxerga porque foi escondida para não preocupar os outros. Esse peso não tem forma visível, mas é sentido em cada suspiro, em cada noite sem sono, em cada lágrima derramada no travesseiro. É uma carga que não pode ser medida por números, mas que sufoca como se fosse uma tonelada sobre o peito. Quantas vezes pessoas à sua volta acreditam que você está bem, que está forte, quando na verdade você luta em silêncio contra batalhas que só você conhece. Esse é o peso que só Deus consegue ver com clareza, porque Ele não se engana com as aparências, Ele enxerga o coração em profundidade. Esse fardo invisível pode ser fruto de muitas áreas da vida. Pode ser o medo constante de perder algo importante, pode ser a insegurança em relação ao futuro, pode ser a dor de uma traição guardada, pode ser a lembrança de um fracasso que insiste em assombrar. É aquele sentimento de inadequação
que não deixa você se sentir suficiente, mesmo quando todos dizem o contrário. É o receio de decepcionar, é a autocobrança exagerada, é a sensação de carregar um peso que nunca acaba. Ninguém vê, mas Deus vê. Ele percebe cada detalhe, cada nuance, cada batalha travada dentro do coração. É esse olhar divino que faz diferença, porque mesmo quando não há palavras para explicar, mesmo quando não há coragem para confessar, Ele já conhece cada pedaço da dor que está escondida. O peso invisível é também aquele que surge das máscaras que a vida exige. Quantas vezes é preciso aparentar firmeza para não ser julgado? Quantas vezes é preciso demonstrar força, quando na verdade tudo o que se deseja é desabar? Essa máscara engana os outros, mas nunca engana a Deus. Ele vê além do que é mostrado. Ele conhece a solidão de quem sorri em público, mas chora no quarto. Ele entende a exaustão de quem parece produtivo, mas carrega um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Esse é o peso que sufoca em silêncio, mas que nunca escapa do olhar atento do Pai. E saber que Ele enxerga já é um conforto, porque significa que não é necessário sustentar a mentira da perfeição diante dele. Diante de Deus, não há necessidade de esconder, porque Ele já sabe. Esse fardo invisível também revela a fragilidade humana. Mostra que por mais que se tente manter o controle, sempre haverá áreas que escapam das mãos. O peso invisível é um lembrete de que somos limitados, de que precisamos de ajuda, de que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Muitas vezes, Ele permite que esse peso exista exatamente para nos conduzir ao reconhecimento de nossa dependência. E é nesse ponto que o convite se torna mais forte: entregar a Ele aquilo que já não conseguimos carregar. Porque se Ele vê o peso, é porque está pronto para aliviá-lo. O olhar de Deus não é apenas de constatação, é de compaixão. Ele vê para agir, Ele enxerga para aliviar, Ele conhece para transformar. Quando o coração entende isso, nasce um alívio. Saber que não é necessário fingir diante de Deus traz paz. Saber que não é preciso encontrar palavras perfeitas para explicar o que se sente, porque Ele já entende, traz consolo. O peso invisível pode até continuar por um tempo, mas já não é mais sufocante quando colocado diante de Deus. É como se a alma respirasse novamente, porque já não precisa esconder nem lutar sozinha. E cada vez que esse fardo é entregue, algo muda. Pode não ser a circunstância imediata, mas a alma encontra descanso, porque sabe que está sendo sustentada por mãos maiores. O peso invisível que só Deus vê nunca será ignorado. Ele é percebido pelo olhar do Pai, que conhece os segredos mais profundos. É um peso que talvez ninguém nunca valorize, que talvez nunca seja compreendido pelos outros, mas que para Deus é importante. Ele se importa com cada detalhe, com cada lágrima, com cada suspiro que ninguém escuta. O coração que confia esse fardo ao Senhor descobre que existe um cuidado sobrenatural que jamais falha. Porque ainda que ninguém mais perceba, o céu inteiro se move quando um filho decide entregar a Ele o peso que estava escondido. A urgência do socorro divino é percebida nos momentos em que a vida parece estar por um fio, quando cada segundo pesa e o coração não suporta mais esperar por respostas que nunca chegam. É quando a alma já não encontra saída e todas as portas parecem fechadas. Nessas horas, a oração deixa de ser um ritual e se transforma em um clamor desesperado, em um grito que atravessa o invisível. Não há tempo para palavras ensaiadas, não há espaço para discursos longos. Existe apenas a necessidade imediata de ser ouvido e de receber intervenção. É nesses instantes que o socorro divino se torna urgente, não porque Deus tenha esquecido de nós, mas porque a nossa percepção do tempo e do sofrimento nos coloca diante da necessidade de agir agora. O coração aflito não pede que as coisas aconteçam amanhã, pede que o céu se mova hoje, que a resposta venha já.
A urgência do socorro divino se revela em momentos em que a vida humana chega ao limite. Quando a notícia ruim chega sem aviso, quando a conta inesperada ameaça desestruturar tudo, quando a saúde fraqueja repentinamente, quando uma perda abala a alma de maneira avassaladora. É nessa hora que se clama por socorro imediato. O homem não tem recursos, a mente não tem soluções, o corpo não tem forças. Tudo o que resta é o grito da alma clamando: Senhor, ajuda-me agora. Essa súplica carrega o peso da urgência, porque cada minuto sem resposta parece insuportável. O desespero humano encontra nesse ponto o único lugar de esperança, os braços de Deus. Mas há algo profundo nesse tipo de clamor. Quando o pedido se torna urgente, a alma deixa de negociar com Deus e se rende por completo. Não há mais condições, não há mais reservas, não há mais planos B. O que existe é a total dependência, o reconhecimento de que sem a intervenção do Altíssimo nada pode ser feito. Essa entrega gera uma força diferente na oração, porque ela é movida pela necessidade extrema e pela fé que, mesmo frágil, insiste em acreditar. Essa combinação de urgência e fé cria um ambiente em que milagres acontecem. Não porque Deus precise ser pressionado pelo nosso desespero, mas porque a rendição genuína abre espaço para a sua ação sobrenatural. A urgência do socorro divino nos ensina também que Deus não se atrasa. Ele não responde baseado na nossa ansiedade, mas no tempo perfeito em que o seu agir trará transformação verdadeira. Ainda assim, a Bíblia mostra que Ele é socorro bem presente na angústia. Isso significa que, mesmo quando a resposta final ainda não chegou, sua presença já é socorro imediato. Ele se aproxima do coração aflito, consola, fortalece, sustenta, e esse cuidado é tão real quanto a solução que ainda está por vir. Quando clamamos com urgência, Ele nos envolve com sua presença, e essa presença é suficiente para nos manter de pé enquanto o milagre é preparado. O coração que busca socorro urgente também descobre algo precioso. A fé não depende das circunstâncias externas, mas da confiança na fidelidade de Deus. Ainda que os olhos vejam caos, ainda que a mente diga que acabou, a fé se agarra à promessa de que Deus é capaz de agir em qualquer momento. E muitas vezes é na hora mais escura, no instante em que tudo parece perdido, que o socorro divino se manifesta de forma mais poderosa. Porque é nesse ponto que o homem reconhece sua total incapacidade e Deus revela sua glória. A urgência do socorro divino não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Somos seres que precisam constantemente da intervenção do céu. Reconhecer isso não nos diminui, nos aproxima do Pai. Ele não rejeita quem clama, não despreza quem pede ajuda, não vira o rosto para quem suplica com sinceridade. A urgência do socorro divino é o lembrete de que nunca estaremos sozinhos em nossas batalhas, porque há um Deus atento, pronto a agir, pronto a sustentar, pronto a responder. Quando o coração clama com intensidade, o céu escuta com atenção. E essa certeza é o que sustenta até mesmo nos dias mais sombrios, quando a esperança parece escassa e o desespero ameaça dominar. O Deus que se levanta na hora escura é a certeza de que mesmo quando a noite é mais densa e os olhos não conseguem enxergar nenhuma saída, há um poder maior que rompe as trevas. A escuridão da vida pode assumir muitas formas. A perda inesperada, a doença que avança silenciosa, a injustiça que sufoca, a solidão que corrói, o desespero que rouba o ar. São momentos em que tudo parece perdido e a mente sussurra que não há mais solução. É nesse cenário que Deus se revela de forma mais poderosa, não como alguém distante que observa de longe, mas como aquele que se levanta e intervém. Ele não espera que a luz do dia chegue para agir. Ele se manifesta justamente no momento mais escuro, quando a alma já não encontra forças.
A hora escura não é apenas o cair da noite no relógio, mas o tempo em que a vida parece se fechar por todos os lados. É o instante em que o coração está cansado de lutar, em que os recursos acabaram, em que as vozes ao redor não trazem mais esperança. Muitos acreditam que nesses momentos Deus está em silêncio, mas a verdade é que Ele está preparando o cenário para que sua intervenção seja inquestionável. Quando a noite é mais sombria, o brilho da luz se torna mais evidente. E é exatamente isso que Ele faz. Permite que as trevas pareçam intensas, para então revelar sua presença de maneira tão clara que não deixa dúvidas de que só pode ter sido Ele. Esse levantar de Deus é uma resposta à fé que não desiste, mesmo quando o coração já não tem forças. Ele se levanta quando a oração é feita em lágrimas, quando o grito do coração atravessa o silêncio da madrugada. Ele se levanta quando ninguém mais acredita, quando até mesmo os mais próximos já se afastaram, quando parece que não há mais apoio humano. Nessa hora, a intervenção divina não vem apenas para resolver o problema, mas para mostrar que nunca houve abandono. O Deus que se levanta na hora escura prova que a presença dele não depende de circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, é justamente quando tudo parece impossível que ele demonstra seu poder de forma grandiosa. Esse agir divino é diferente de qualquer outro socorro humano, porque não se limita ao que é visível. Ele levanta a esperança onde só havia desespero, traz cura em lugares onde só havia dor, oferece direção quando a mente estava perdida em confusão. Ele não apenas muda a situação externa, mas transforma o interior, devolvendo paz, coragem e fé. A hora escura não consegue resistir ao levantar de Deus. Ele muda a atmosfera, muda o ambiente, muda a forma como o coração enxerga o problema. Muitas vezes, antes de abrir a porta visível, ele abre uma porta na mente e no coração, permitindo que a pessoa encontre descanso mesmo em meio à luta. Esse é o poder de um Deus que não se limita ao natural. O levantar de Deus também é um ato de proteção. Na escuridão da vida, muitas forças tentam atacar: medo, dúvida, desespero, tentação de desistir. Mas quando Deus se levanta, Ele ergue um escudo ao redor. Ele não permite que as trevas dominem, não permite que o inimigo triunfe, não permite que a esperança seja extinta. O simples fato de Ele se levantar já é suficiente para fazer recuar aquilo que parecia intransponível. Esse é o motivo pelo qual, mesmo nas noites mais longas, ainda existe motivo para acreditar. Porque quando o coração clama, o céu responde, e o Deus que tudo governa não fica sentado diante da dor de seus filhos, ele se ergue para agir. O Deus que se levanta na hora escura não apenas resolve crises, ele revela quem ele é, mostra que é pai, mostra que é socorro, mostra que é fiel. Ele não se atrasa, não falha, não se esconde. Ele se manifesta no tempo exato para provar que nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz de sua presença. Quando a noite parece interminável e a alma está prestes a ceder, é nesse instante que ele se move. E a lembrança desse agir se torna um marco, uma prova gravada no coração de que não há trevas capazes de impedir a ação do Altíssimo. Por isso, mesmo em meio à noite mais densa, existe esperança, porque o Deus que se levanta na hora escura está sempre pronto a agir quando o coração clama com sinceridade e fé. A força de quem se coloca de joelhos não está em músculos, em títulos ou em posições sociais, mas na decisão de se render diante de Deus com humildade. O mundo ensina que estar de pé é sinal de poder, que erguer a cabeça é sinal de coragem, que mostrar firmeza é sinal de vitória. Mas no reino espiritual é o contrário. É quando alguém se dobra, é quando se ajoelha, é quando se coloca em posição de rendição diante do Altíssimo que a verdadeira força se manifesta.
Porque ao se ajoelhar, o ser humano reconhece que não é suficiente por si mesmo, que precisa de um poder maior para seguir, que depende da graça e da misericórdia de Deus para vencer. Esse gesto simples, mas profundo, é uma declaração silenciosa de fé. É um ato que fala mais alto do que 1000 palavras. Estar de joelhos não significa fraqueza, significa coragem para admitir limites. Significa que, em vez de lutar sozinho, a pessoa decidiu entregar sua batalha ao Senhor dos Exércitos. Significa que, em vez de tentar sustentar o peso da vida com suas próprias mãos, decidiu colocá-lo nas mãos que jamais falham. Essa postura atrai o mover do céu porque ela demonstra dependência. Deus resiste ao orgulhoso, mas se aproxima do humilde. E ninguém é mais humilde do que aquele que se ajoelha em oração, reconhecendo que não pode viver sem a ajuda do Pai. É por isso que tantas respostas nasceram nesse lugar de rendição. É por isso que tantas histórias foram mudadas por quem decidiu se dobrar diante de Deus. A força de quem se ajoelha também é espiritual. O inimigo sabe que não há arma mais poderosa do que a oração feita com o coração prostrado. Cada vez que alguém se ajoelha, é como se o inferno inteiro fosse lembrado de que não pode vencer contra um filho que clama ao seu pai. Essa postura de rendição confunde as trevas, porque enquanto o mundo interpreta como fraqueza, o céu interpreta como poder. A batalha espiritual não é vencida apenas com esforço humano, mas com fé declarada em joelhos. É nesse ato de humildade que correntes se quebram, muralhas caem e portas se abrem. O joelho dobrado é o maior símbolo de força contra o inimigo, porque é o sinal de que a pessoa não luta sozinha, mas com o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Essa força também se reflete no interior. Quando o coração decide se ajoelhar, a mente encontra descanso, a alma encontra paz, o corpo encontra alívio. O ato físico se torna um símbolo espiritual que reorganiza o interior. Em meio ao caos, o joelho dobrado é um grito silencioso que diz: não estou no controle, mas confio naquele que está. Essa confiança gera calma, gera clareza, gera esperança. Muitos não compreendem como alguém consegue resistir a tantas provações e ainda se manter de pé, mas a resposta está justamente nesse segredo. Quem se ajoelha diante de Deus tem força para permanecer firme diante dos homens. O poder invisível que sustenta vem do ato visível de se prostrar. Há uma grandeza em se ajoelhar que transcende o momento da oração. Quem aprende a se colocar diante de Deus dessa forma, carrega uma marca na vida diária. Passa a lidar com problemas com mais serenidade, passa a enfrentar crises com mais fé, passa a caminhar com mais segurança, porque já sabe que não depende apenas de si. Essa consciência liberta, fortalece e transforma. A força não está em lutar até cair, mas em se ajoelhar antes de cair, entregando cada detalhe da vida ao Criador. O joelho dobrado é o lembrete constante de que a vitória não nasce da insistência humana, mas da graça que vem de Deus. Por isso, a força de quem se coloca de joelhos não pode ser subestimada. Ela não é visível aos olhos do mundo, mas é clara aos olhos de Deus. É nesse lugar de rendição que as maiores respostas são liberadas, que as maiores curas acontecem, que os maiores milagres surgem. É nesse gesto que o céu encontra espaço para agir. E cada vez que um filho ou filha se ajoelha, o coração de Deus se move, a presença divina se manifesta e a história começa a ser transformada. A força de quem se coloca de joelhos é a maior prova de que a verdadeira vitória vem do alto e não das mãos humanas. Vozes do desespero e vozes da esperança travam uma batalha silenciosa dentro de cada coração. Quando a vida aperta e os dias parecem mais longos do que deveriam, as vozes do desespero sussurram com intensidade: não vai dar certo, você não tem saída, ninguém se importa, é melhor desistir.
Elas se infiltram em pensamentos repetitivos, tomam a mente de assalto e criam um ambiente sufocante, onde cada possibilidade parece fechada. São vozes que drenam a coragem, que apagam os sonhos e que fazem o presente parecer um fardo insuportável. Muitos carregam esse diálogo interno sem que ninguém saiba, sorrindo por fora, enquanto dentro enfrentam um bombardeio de mentiras. O desespero fala alto, tentando convencer que a dor será eterna e que a história não tem mais solução. Mas em meio a esse ruído sombrio, existem também as vozes da esperança. Elas podem parecer frágeis no início, quase um sussurro no fundo da alma, mas são elas que trazem vida quando tudo parece morrer. A voz da esperança diz: você não está sozinho, ainda há saída, Deus está ouvindo, existe um propósito para cada lágrima. Ela não nega a dor, não finge que a luta não é real, mas oferece uma perspectiva maior, mostrando que mesmo no meio da escuridão ainda existe um fio de luz. Essa voz é o reflexo da fé que insiste em sobreviver mesmo quando tudo ao redor parece contrário. É a voz que já viu Deus agir antes e sabe que Ele pode agir outra vez. Essas duas vozes competem entre si e o coração humano precisa escolher a quem dar mais atenção. Ouvir as vozes do desespero é abrir espaço para a derrota antes mesmo que a luta termine. Ouvir as vozes da esperança é acreditar que ainda há uma chance, mesmo quando a razão diz que acabou. Essa escolha não é fácil, porque o desespero costuma ser mais alto, mais imediato, mais agressivo. Já a esperança fala em tom sereno, firme, mas suave, pedindo que a fé seja ativada. E é justamente nesse contraste que está a força da decisão. Quando alguém decide alimentar a voz da esperança, está escolhendo viver pela fé, está escolhendo confiar em Deus acima das circunstâncias. As vozes do desespero podem tentar dominar, mas a oração é a chave que fortalece as vozes da esperança. Orar é colocar em palavras aquilo que o coração ainda acredita, mesmo que a mente diga o contrário. É escolher verbalizar fé diante da dor. Cada vez que uma oração é feita, a voz da esperança ganha volume dentro da alma. A lembrança das promessas divinas, a memória de livramentos passados, a certeza de que Deus nunca falhou, tudo isso aumenta o som da esperança e enfraquece o grito do desespero. E à medida que a esperança cresce, o desespero perde força, até se tornar apenas um eco distante que já não define mais os passos de quem confia. O mais poderoso é perceber que essas vozes não vêm apenas de dentro, mas também de fora. Pessoas podem ser instrumentos de desespero, trazendo palavras que desencorajam, críticas que esmagam, julgamentos que ferem. Da mesma forma, outras pessoas podem ser instrumentos da esperança, oferecendo apoio, encorajamento, orações e palavras que levantam. Cabe a cada um decidir a quem dar ouvidos, porque a voz que é alimentada será a voz que terá poder. É por isso que se faz necessário buscar ambientes espirituais saudáveis, cercar-se de quem fortalece a fé e se expor constantemente à palavra de Deus, que é a fonte eterna de esperança. As vozes do desespero sempre existirão, mas não precisam ditar o destino. As vozes da esperança estão disponíveis para todo aquele que decide ouvir a verdade que vem do alto. É essa verdade que quebra a mentira do desespero. É essa voz que recorda que a noite pode até ser longa, mas o amanhecer é inevitável. O desespero grita para roubar a paz, mas a esperança declara que a vitória já foi garantida. E quem decide ouvir a voz certa encontra forças que não sabia que tinha, encontra paz em meio ao caos e encontra coragem para continuar caminhando até que o milagre se manifeste. O milagre de um clamor sincero acontece quando a alma deixa de lado qualquer tentativa de impressionar e se apresenta diante de Deus exatamente como está.
Não há máscaras, não há discursos bem estruturados, não há aparência a ser mantida. Existe apenas a verdade nua e crua de um coração que grita por ajuda. Esse tipo de oração é diferente de todas as outras porque nasce de um lugar profundo, onde as feridas são reais, onde as lágrimas carregam peso, onde as palavras vêm acompanhadas de emoção que não pode ser fingida. Um clamor sincero não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. E é justamente a verdade que atrai a atenção de Deus, porque Ele não se impressiona com frases bonitas, mas se move quando a alma se derrama sem reservas. O poder desse clamor está na sua pureza. Quando alguém se ajoelha e chora sem vergonha, quando confessa a dor sem medo de julgamento, quando se abre como nunca antes, cria-se uma conexão direta com o coração do Pai. A sinceridade corta as barreiras que muitas vezes impedem a oração de alcançar profundidade. Deus resiste ao orgulho, mas se aproxima do humilde, e não há maior humildade do que admitir: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Essa frase, por si só, é um clamor sincero que move os céus, porque ela carrega a essência da fé. Confiar que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Esse tipo de clamor também revela algo poderoso. A fé não precisa ser perfeita para ser aceita, ela precisa ser real. Mesmo entre lágrimas, mesmo entre dúvidas, mesmo sem entender o que está acontecendo, quando alguém decide abrir a boca e falar com Deus, isso já é um ato de fé. E essa fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. O milagre não acontece por causa da eloquência, mas por causa da honestidade. Quando a alma se rasga diante de Deus, Ele responde com graça. Quando a oração não é feita para os homens ouvirem, mas apenas para o Pai, ela carrega uma autenticidade que toca o trono celestial. Muitos dos maiores milagres da história da fé nasceram desse tipo de clamor. O grito de Ana pedindo por um filho, o clamor de Davi em seus salmos de arrependimento, o clamor de um ladrão na cruz pedindo para ser lembrado no reino. Todos foram sinceros, todos foram verdadeiros, todos alcançaram resposta. Nenhum deles foi ensaiado, nenhum deles foi perfeito, mas todos foram intensamente reais. Isso mostra que o milagre não depende da forma como falamos, mas da entrega com que falamos. Um coração quebrantado é mais poderoso diante de Deus do que 1000 palavras ensaiadas. Esse clamor sincero também transforma quem o faz. Ao derramar-se diante de Deus, a pessoa encontra alívio imediato, porque já não está carregando sozinha aquilo que a sufocava. O simples ato de verbalizar a dor é libertador. E ao mesmo tempo cria espaço para que Deus entre e opere. O milagre não é apenas externo, mas interno. Ele traz paz, renova forças, restaura a esperança. Muitas vezes, o maior milagre não é a mudança instantânea da circunstância, mas a mudança imediata do coração. O desespero dá lugar à calma, a ansiedade cede espaço à confiança, a angústia é substituída pela certeza de que Deus ouviu. O milagre de um clamor sincero é a prova de que Deus se importa com detalhes que ninguém mais enxerga. Ele não rejeita quem se abre com honestidade, não despreza quem vem quebrantado, não ignora lágrimas silenciosas. Pelo contrário, cada clamor verdadeiro se torna um memorial diante do trono. O céu se move quando um coração decide falar com sinceridade. Por isso, nunca subestime a força de uma oração honesta, mesmo que seja curta, mesmo que seja feita entre soluços, mesmo que pareça frágil, ela tem poder para abrir os céus e mudar destinos. O milagre começa no momento em que a alma escolhe ser real diante do Criador, porque a sinceridade é a chave que abre a porta para o sobrenatural. O socorro que transforma o impossível é a manifestação do poder de Deus em situações que ultrapassam qualquer lógica humana.
Quando tudo aponta para o fracasso, quando todas as soluções já foram tentadas e nada funcionou, quando o tempo parece ter esgotado todas as oportunidades, é nesse ponto que o socorro divino se revela de forma extraordinária. O impossível para o homem nunca foi um limite para o Senhor. Ele cria caminhos onde não existem estradas, abre portas em paredes sólidas, ressuscita o que já havia sido declarado morto. O impossível é apenas o palco em que Deus mostra que seu poder está acima de qualquer circunstância. O socorro dele não é apenas consolo, é transformação. Ele não apenas segura a mão para confortar, ele intervém de maneira que muda o rumo da história. Esse socorro não segue a lógica natural. Quando a mente humana calcula que não há saída, Deus mostra que sempre houve uma saída no invisível. Ele é o Deus que abre o mar para um povo passar a pé enxuto, que faz pão cair do céu para alimentar multidões, que faz a muralha mais sólida ruir diante de um clamor. E da mesma forma, continua agindo hoje na vida daqueles que confiam. O socorro divino transforma diagnósticos, resolve situações jurídicas sem explicação, restaura relacionamentos quebrados, abre portas financeiras em meio ao deserto. O impossível se curva diante do poder do Altíssimo, porque aquilo que parece inalcançável para nós é simples diante dele. É nesse contraste que a fé se fortalece. Quando vemos que nada mais pode ser feito por mãos humanas, mas ainda assim a resposta vem. O socorro que transforma o impossível também traz um detalhe importante. Ele nunca acontece no nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes parece que a demora é sinal de esquecimento, mas na verdade é preparação. Enquanto esperamos, Ele está alinhando detalhes, ajustando caminhos, moldando o coração. Quando a resposta chega, ela vem de forma tão perfeita que não deixa espaço para dúvidas. O impossível é transformado de tal forma que todos ao redor reconhecem: isso só poderia ser Deus. Essa é a marca do socorro divino. Ele age de maneira tão grandiosa que ninguém pode atribuir o mérito a outro fator senão a sua mão poderosa. Esse tipo de intervenção também renova a fé de quem experimenta. Depois de passar pelo impossível transformado, a vida nunca mais é a mesma. O coração aprende a confiar com mais intensidade. Os lábios se enchem de testemunho e a esperança se torna viva. Quem vive um milagre sabe que não pode duvidar do poder de Deus, porque já viu o que Ele é capaz de fazer. E esse testemunho se torna combustível para continuar enfrentando outros desafios, porque se Ele fez uma vez, pode fazer de novo. Cada socorro impossível, transformado em vitória, é uma lembrança viva de que não existe limite para o agir divino. Além disso, esse socorro não apenas resolve problemas, mas gera impacto em quem está ao redor. A vida que experimenta o impossível transformado se torna um farol para outros que ainda caminham em trevas. O testemunho se espalha, a fé de outros é despertada. A esperança é reacendida em corações desanimados. O impossível vencido não é apenas uma bênção individual, é um sinal coletivo do poder de Deus. Ele usa esse socorro como prova de sua fidelidade para que mais pessoas reconheçam que não há impossíveis para o Senhor. Por isso, quando tudo parecer perdido e a mente disser que não há saída, é exatamente aí que o socorro divino se prepara para agir. O impossível não é o fim, é apenas o cenário que antecede o milagre. E quando Deus intervém, não há porta fechada que resista, não há diagnóstico que permaneça, não há cadeia que continue presa. O socorro que transforma o impossível é a garantia de que o sobrenatural continua ativo e de que cada vida que confia nele pode experimentar aquilo que olhos humanos jamais poderiam prever. A oração de entrega radical é o momento em que o coração deixa de segurar as rédeas e coloca tudo nas mãos de Deus sem reservas. Muitas vezes, oramos pedindo que Ele haja,
Mas, no fundo, ainda guardamos o desejo de controlar o resultado, de decidir o tempo, de ditar a forma como a resposta deve vir. Entregar radicalmente significa abandonar essa necessidade de controle, reconhecendo que a vontade de Deus é melhor, mais sábia e perfeita do que qualquer plano humano. É o ato de dizer: Senhor, eu abro mão da minha maneira, abro mão da minha pressa, abro mão da minha lógica. Eu entrego totalmente, porque confio que os teus pensamentos são mais altos que os meus. Essa entrega não é parcial, não é condicionada, é inteira. É colocar no altar não apenas o problema, mas também as expectativas e os medos. Essa entrega radical é um dos atos mais difíceis, porque exige fé genuína. É fácil entregar algo mantendo uma saída de emergência preparada, mas é totalmente diferente quando não há plano alternativo. É como Abraão subindo o monte com Isaque, levando em seu coração a fé de que Deus proveria, mesmo sem entender como. Esse é o nível de entrega que move o coração do Pai. Quando alguém confia a esse ponto, o impossível se torna possível, porque já não há resistência humana impedindo o agir divino. A entrega radical abre espaço para que Deus faça além do que pedimos ou pensamos, porque não colocamos limites na forma como Ele deve agir. A oração de entrega radical também liberta. Quando alguém decide colocar tudo nas mãos de Deus, o peso do controle cai dos ombros. Já não é mais necessário carregar sozinho a ansiedade de resolver, a preocupação constante com cada detalhe, o medo do que pode acontecer. Essa confiança traz descanso, porque a alma entende que está nas mãos do Todo-Poderoso. Não significa passividade, significa confiança ativa. Continuamos caminhando, continuamos fazendo nossa parte, mas já não carregamos a pressão de resolver o que só Deus pode resolver. Esse descanso é uma das maiores bênçãos de quem aprende a entregar sem reservas. É nessa oração que os maiores milagres acontecem, porque quando soltamos o controle, deixamos espaço para que o céu se mova de formas que jamais imaginaríamos. A entrega radical abre portas invisíveis, cria caminhos improváveis, conecta pessoas e circunstâncias que nunca conseguiríamos alinhar sozinhos. É nesse nível de rendição que o sobrenatural se manifesta em sua plenitude. A oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um ato de confiança absoluta. É como colocar uma chave na mão de Deus e dizer: faz como quiseres, porque eu confio em ti. Esse é o ponto onde a fé amadurece e se fortalece, porque já não depende de resultados imediatos, mas da certeza de que o Pai cuida. Essa entrega também é um ato de amor. Quando confiamos radicalmente em Deus, estamos declarando que acreditamos em seu caráter, em sua bondade e em seu cuidado. Estamos afirmando que Ele é digno da nossa confiança, mesmo quando não entendemos os caminhos. Isso é adoração em sua forma mais pura. Amar e confiar em Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E é justamente esse amor que sustenta o coração em meio às tempestades. Mesmo quando os ventos sopram contrários, a alma que se entregou radicalmente permanece firme, porque sabe que está ancorada no Criador. Por isso, a oração de entrega radical é um divisor de águas. Depois dela, a vida nunca mais é a mesma, porque a pessoa passa a viver em um nível mais profundo de fé e confiança. Essa rendição total não significa ausência de lutas, mas significa presença de paz em meio a elas. Quem aprende a orar assim, descobre a leveza de caminhar debaixo do cuidado divino. A entrega radical é o segredo de quem encontra forças no impossível, paz no caos e esperança no deserto. É a chave que abre os céus e atrai a intervenção sobrenatural, porque quando tudo é colocado nas mãos de Deus, nada pode impedir o cumprimento de sua vontade perfeita.
O céu que responde ao coração quebrantado é a expressão máxima da misericórdia divina. Deus não se impressiona com títulos, posições ou conquistas humanas, mas se aproxima com intensidade quando encontra um coração humilde, ferido e disposto a se abrir diante dele. O quebrantamento não é fraqueza, é força espiritual, porque nele está a sinceridade que move os céus. Quando alguém se derrama diante de Deus em lágrimas, sem máscaras, reconhecendo suas limitações e admitindo que precisa de ajuda, o céu não fica em silêncio. O Pai se inclina, a presença dele se manifesta e algo começa a acontecer, ainda que os olhos não percebam imediatamente. O quebrantamento é a linguagem que toca o coração divino de forma irresistível, porque revela confiança, fé e dependência. Esse coração quebrantado é diferente de um coração endurecido. O endurecido tenta se justificar, tenta provar que é forte, tenta manter o controle. O quebrantado reconhece: Senhor, sem ti não posso nada. É essa postura que atrai a resposta de Deus. Ele não despreza quem se humilha, não ignora quem se dobra, não rejeita quem chega com sinceridade. A Bíblia declara que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso mostra que não existe oração mais poderosa do que aquela que nasce de um coração quebrado e sincero. O céu responde não porque as palavras são perfeitas, mas porque a fé está genuína, o arrependimento é verdadeiro e a confiança é total. Quando o céu responde ao quebrantamento, a transformação não acontece apenas no exterior, mas também no interior. Antes mesmo de mudar circunstâncias, Deus muda a atmosfera do coração. Ele traz paz onde havia desespero, esperança onde havia vazio, força onde havia fraqueza. Essa resposta interior já é um milagre em si, porque dá ao ser humano a capacidade de continuar caminhando mesmo sem ver a solução imediata. É como se o coração recebesse uma nova respiração, um novo fôlego, um sopro de vida que reacende a fé. A resposta do céu ao quebrantamento é muitas vezes silenciosa, mas perceptível, porque renova a alma de dentro para fora. Mas não é apenas no interior que Deus age. O quebrantamento abre caminhos para intervenções visíveis e sobrenaturais. Portas que estavam fechadas começam a se abrir, pessoas que antes resistiam começam a mudar, situações que pareciam paradas começam a se movimentar. A resposta de Deus é completa, porque Ele não apenas consola, Ele transforma. O quebrantamento é o solo fértil onde os milagres florescem, porque a humildade e a fé criam o ambiente perfeito para que o sobrenatural se manifeste. Quem aprende a se quebrantar diante de Deus, descobre que essa postura é a chave que abre os céus e libera respostas que vão além do esperado. Um coração quebrantado também é capaz de ouvir melhor a voz de Deus. Quando o orgulho e a autossuficiência são deixados de lado, a alma se torna mais sensível, mais receptiva, mais obediente. E muitas vezes, a maior resposta que o céu dá ao quebrantamento não é um milagre externo imediato, mas uma direção clara para os próximos passos. É como se a voz de Deus se tornasse mais audível, como se o caminho ficasse mais iluminado. Essa clareza é parte do socorro divino, porque evita erros, fortalece a caminhada e guia até o propósito. O céu que responde ao coração quebrantado é a garantia de que nunca oramos em vão quando nos apresentamos com sinceridade. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhum suspiro é esquecido, nenhum pedido é desprezado. Tudo é registrado diante do trono. E a resposta vem, de uma forma ou de outra, sempre no tempo certo e da maneira perfeita. É por isso que, mesmo em meio à dor, vale a pena se quebrantar. Porque o Deus que vê em secreto sempre recompensará em público. O quebrantamento não é sinal de derrota,
é o maior caminho para a vitória. E quem escolhe viver assim, experimenta a realidade de um céu sempre pronto a responder com graça, poder e amor. A presença que acalma a tempestade interior é o bálsamo que a alma encontra quando já não há forças para enfrentar as ondas do medo, da ansiedade e da angústia. Muitas vezes, a tempestade mais difícil não é a que acontece ao nosso redor, mas a que se levanta dentro de nós. São pensamentos que não param, preocupações que se multiplicam, lembranças dolorosas que insistem em voltar, expectativas frustradas que corroem a esperança. Esse turbilhão invisível é capaz de sufocar mais do que qualquer problema externo, porque ninguém vê a intensidade da luta que acontece no íntimo. É nesse cenário de confusão que a presença de Deus se torna essencial. Não é apenas um consolo distante, mas uma realidade que invade o coração, trazendo ordem onde havia caos, paz onde havia tormenta, silêncio onde havia gritos de desespero. Essa presença não depende de circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor continua difícil, quando as notícias não mudaram e os problemas ainda existem, a alma sente um descanso inexplicável. É a mesma paz que Jesus declarou aos discípulos em meio ao mar revolto: acalmai-vos. Eles olhavam para as ondas, mas a presença do Mestre no barco era suficiente para transformar medo em confiança. Assim também acontece hoje. O coração humano pode estar à beira de desmoronar, mas quando a presença divina se manifesta, tudo se reorganiza dentro da alma. A tempestade pode até continuar do lado de fora, mas dentro há paz. Essa é a grandeza do agir de Deus, porque Ele não apenas resolve situações, Ele transforma a forma como as enfrentamos. A presença que acalma a tempestade interior é sentida nos detalhes. É aquela oração silenciosa em que lágrimas escorrem sem palavras, mas a alma sente alívio. É aquela leitura de uma promessa que parece ter sido escrita exatamente para aquele momento de dor. É aquela música que toca o coração e lembra que Deus está perto. São pequenos sinais, mas carregados de poder, porque revelam que o céu está próximo, que não existe distância entre o sofrimento humano e o cuidado divino. Esses momentos são marcos espirituais que fortalecem a fé e lembram que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece perdido. O poder dessa presença não é psicológico, é espiritual. Ela vai além da lógica, porque não se trata apenas de pensamentos positivos, mas da manifestação real do Espírito de Deus habitando no coração. Essa presença é viva, é palpável, é transformadora. Ela confronta os pensamentos destrutivos, derruba a ansiedade que sufoca e silencia a voz do desespero. Muitos que experimentam esse toque divino testemunham que não sabem explicar como, mas, de repente, sentiram uma paz que não fazia sentido diante da situação. Esse é o sinal de que Deus entrou no meio da tempestade interior e acalmou o vento com sua autoridade. Essa presença também fortalece para continuar. Quando o coração encontra descanso em Deus, ganha forças renovadas para enfrentar a vida. A pessoa que estava prestes a desistir encontra ânimo para mais um dia, para mais uma oração, para mais uma tentativa. Esse renovar é fruto da presença que não apenas acalma, mas também sustenta. A tempestade pode durar, mas não vence quem tem o coração ancorado em Deus. Porque cada vez que a presença se manifesta, a esperança é reacendida e a fé é restaurada. Por isso, buscar essa presença é vital. Não se trata de um ritual, mas de um relacionamento vivo. Quem cultiva a proximidade com Deus aprende a sentir sua paz com mais frequência, aprende a reconhecer sua voz em meio ao barulho, aprende a descansar mesmo quando a vida ainda não mudou. Essa é a maior riqueza de quem crê.
Saber que, mesmo nas tempestades interiores mais violentas, existe um lugar seguro em que a alma pode se refugiar. E esse lugar é a presença do Deus vivo que continua dizendo hoje: não temas, eu estou contigo. Disso, declarações de vitória em meio à luta são sementes plantadas pela fé em terrenos que parecem secos, mas que carregam em si a promessa de frutificar. Quando o caos tenta sufocar a esperança, quando as circunstâncias gritam derrota, quando tudo ao redor parece mostrar que não há saída, é nesse cenário que a boca se torna arma espiritual. As palavras têm poder, e quem escolhe declarar vitória mesmo em meio à dor está alinhando sua vida com a vontade de Deus, que já prometeu triunfo aos que confiam nele. Não é negar a realidade, é proclamar que acima da realidade está a verdade divina. E essa verdade diz que somos mais que vencedores em Cristo. Cada declaração é como uma muralha levantada contra os ataques do desespero, porque ela fortalece a alma e cria espaço para que o céu se mova. Essas declarações não são frases vazias, mas profecias que ecoam no invisível. Quando alguém diz, eu vou vencer essa batalha, mesmo que esteja sangrando por dentro, está plantando fé. Quando alguém afirma, Deus está comigo, mesmo que se sinta só, está afirmando uma verdade eterna. Quando a boca proclama, essa situação não é meu fim, mesmo diante do desespero, está abrindo a porta para que o milagre se manifeste. A luta pode ser dura, mas a declaração de vitória é a prova de que a alma não se curvou à derrota. É como uma chama que se recusa a apagar, um sinal de resistência espiritual que o inimigo não pode ignorar. Essas palavras também têm efeito interno. Ao declarar vitória, o coração se fortalece. A mente, que estava cheia de pensamentos de fracasso, começa a ser renovada pela esperança. É como se a fé se levantasse de dentro para fora, organizando o caos emocional e trazendo clareza. A batalha pode continuar, mas a postura muda. Já não se luta como alguém derrotado tentando escapar, mas como alguém que já sabe que a vitória é certa. Essa confiança muda a forma de caminhar, muda a forma de orar, muda até a forma de enfrentar os dias. Porque cada palavra proclamada de vitória é um lembrete de que Deus já garantiu o desfecho da história. As declarações de vitória também são armas contra as vozes externas que tentam desencorajar. Quando outros dizem, não vai dar certo, a fé responde, Deus já me deu a vitória. Quando dizem, é impossível, a boca proclama, para Deus, nada é impossível. Essas respostas não são apenas defesa, são ofensiva espiritual. Elas rebatem palavras de maldição, anulam pensamentos de incredulidade e firmam a vida no terreno da promessa. Quem aprende a declarar vitória não permite que a opinião humana defina seu destino, mas se ancora no que o céu já disse. É importante entender que essas declarações não são fórmulas mágicas, mas atos de confiança. Não se trata de repetir frases esperando que algo aconteça automaticamente, mas de proclamar com fé aquilo que a palavra já garante. É a convicção de que, mesmo em meio à guerra, já existe uma bandeira de triunfo levantada sobre a vida. Essa prática não apenas fortalece o coração, mas cria um ambiente espiritual favorável ao agir divino. O inimigo recua diante de uma boca que declara vitória, porque sabe que não há como derrotar alguém que já se vê como vencedor em Cristo. Por isso, no meio da luta, nunca cale sua voz. Proclame vitória, declare fé, afirme as promessas. Mesmo que tudo ao redor pareça contrário, continue levantando a bandeira da vitória em suas palavras. O céu se move quando um coração crê e uma boca confessa. A luta pode ser intensa, mas a vitória já foi decretada. E cada declaração é um lembrete poderoso de que, em Cristo, nenhuma batalha terminará em derrota.
O poder de compartilhar a esperança está em compreender que aquilo que recebemos de Deus nunca é apenas para nós. Toda vez que uma oração é respondida, que uma paz inesperada invade a alma, que um milagre se manifesta em meio ao impossível, nasce também a responsabilidade de levar essa luz adiante. A esperança não foi feita para ser guardada em silêncio. Ela precisa ser repartida como pão que alimenta, como água que mata a sede. Compartilhar a esperança é se tornar um canal pelo qual o amor de Deus alcança outras vidas. É dizer ao mundo: eu sei o que é estar no fundo do poço, mas também sei o que é ser levantado pela mão do Senhor, e quero que você saiba que essa mesma mão está estendida para você. Esse ato de compartilhar não exige grandes discursos, mas exige verdade. Às vezes basta uma frase dita no momento certo, um testemunho que mostra que Deus é real, uma oração feita por alguém que não pediu, mas precisava. A esperança compartilhada quebra cadeias de solidão, porque muitos acreditam que são os únicos a enfrentar certas batalhas. Quando ouvem que alguém já passou pelo mesmo e venceu, um fogo novo se acende no coração. Esse é o poder transformador do testemunho. Ele prova que se Deus fez antes, pode fazer de novo. E ao compartilhar, fortalecemos não apenas quem recebe, mas também nós mesmos, porque a fé cresce quando é repartida. Compartilhar esperança também é ato de resistência contra a escuridão. Vivemos em um mundo onde as vozes do desespero ecoam alto, onde notícias ruins se espalham com velocidade, onde o medo se multiplica. Nessa atmosfera, quem decide falar de esperança se torna uma luz que incomoda as trevas. Cada palavra de encorajamento, cada oração enviada, cada vídeo que leva fé ao coração de alguém é uma semente plantada contra o desânimo. E sementes de esperança têm o poder de transformar realidades inteiras. O que começa como uma palavra pode se tornar a razão pela qual alguém não desistiu. Pode ser o combustível que sustentou um coração até o socorro de Deus chegar. O poder de compartilhar esperança também rompe barreiras invisíveis. Muitas vezes, acreditamos que não temos nada para oferecer, que nossa dor é apenas nossa. Mas Deus transforma a dor em testemunho e o testemunho em ferramenta de cura para outros. Aquilo que um dia foi motivo de choro pode se tornar a palavra que enxuga lágrimas alheias. Cada vitória conquistada em oração não é apenas conquista individual, mas também um recurso que pode levantar quem ainda está no processo. A esperança, quando dividida, não diminui, ela se multiplica. Quanto mais é compartilhada, mais forte se torna, mais corações toca, mais histórias muda. Esse poder também ensina que ninguém está sozinho. Ao compartilhar esperança, criamos conexões invisíveis que fortalecem a fé coletiva. O que parecia uma caminhada isolada se torna parte de uma jornada maior, em que irmãos de fé se levantam juntos e se apoiam mutuamente. A esperança é contagiosa. Quando alguém declara com convicção que Deus ainda age, outros passam a acreditar também. É como uma chama acesa que se espalha de vela em vela, iluminando ambientes inteiros que antes estavam em trevas. Por isso, não guarde para si aquilo que Deus fez. Cada resposta, cada consolo, cada vitória é também um convite para compartilhar. O poder da esperança é tão grande que pode transformar um simples gesto em um marco eterno na vida de alguém. Quando você escolhe ser um mensageiro de esperança, está permitindo que o céu use sua voz, seu testemunho e sua fé para resgatar corações que estavam prestes a desistir. E esse é um dos maiores privilégios da vida cristã: ser canal de luz em um mundo de escuridão. Conclusão impactante: o dia em que o céu se moveu por você é o marco que precisa ser lembrado sempre que o coração vacilar diante das próximas batalhas. Não se trata apenas de um final bonito para uma história, mas de uma realidade espiritual que se torna testemunho.
Cada vez que você disse, aqui estou, Senhor. Cada vez que sua oração rompeu o silêncio, cada vez que sua entrega foi radical, algo aconteceu no invisível. O céu não permaneceu parado. Os anjos se moveram, o coração do Pai se inclinou. O Espírito Santo trouxe consolo. Talvez a resposta ainda não seja visível, mas a movimentação já começou. Esse é o grande mistério da fé. Acreditar que mesmo quando os olhos não enxergam, a mão de Deus já está em ação. Esse dia, o dia em que o céu se moveu por você, é único porque marca o antes e o depois da sua caminhada. Você entrou com dor, angústia e peso, mas saiu com a certeza de que não está sozinho. O céu tocou sua realidade, Deus ouviu a sua voz. E esse encontro não é passageiro, ele é transformador. A partir daqui, sua vida já não é mais guiada apenas por esforços humanos, mas sustentada pelo socorro divino. Essa lembrança será o alicerce da sua fé nos próximos desafios, porque você poderá dizer, eu sei que ele se moveu uma vez, então sei que ele se moverá outra vez. O dia em que o céu se moveu por você também é o testemunho que fortalece outros. Sua experiência não é apenas sua, ela se torna sinal para quem ainda está esperando. Ela se torna luz para quem ainda está em trevas. A fé que nasce dessa experiência se espalha, porque não há como guardar para si o impacto de ser tocado por Deus. E quando essa esperança é compartilhada, mais corações se levantam, mais vozes se unem em oração, mais vidas descobrem que também podem clamar e receber resposta. O céu se moveu por você, mas continua se movendo por todos aqueles que decidem confiar. Essa conclusão é também um convite. Um convite para nunca mais voltar ao silêncio, para nunca mais carregar sozinho o peso da alma, para nunca mais acreditar nas vozes do desespero. O dia em que o céu se moveu por você prova que Deus está presente, atento e disposto a agir. Ele não ignora, ele não abandona, ele não falha. O que aconteceu aqui é apenas o início de um processo maior. Porque se o céu já se moveu uma vez, ele continuará se movendo sempre que o seu coração decidir se render em fé. O dia em que o céu se moveu por você não é apenas memória, é identidade. Você é alguém que experimentou a intervenção divina, você é alguém que foi visto pelo Pai, você é alguém que carrega a marca da presença. Essa é a sua força, essa é a sua esperança, essa é a sua certeza. Guarde essa verdade como um tesouro. Não importa o tamanho da escuridão, não importa a intensidade da dor, sempre que você clamar, o céu se moverá em seu favor. E essa convicção será o farol que guiará seus passos até que a vitória seja plena e eterna.